Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Vamos falar um pouquinho mais de Cabala, né? Falar um pouquinho agora dos 72 nomes de Deus, né? Nos aprofundando, por exemplo, qual é a visão que a Cabala tem, por exemplo, da espiritualidade. Espero que gostem e divirtam-se. Pessoal, nós vamos falar hoje vamos falar um pouquinho de filosofia da Cabala. O que a Cabala fala aqui dos mundos espirituais? A Cabala diz o seguinte: os mundos espirituais não são vistos pela maioria de nós. É lógico, né? Uns têm capacidade de ver, outros não. Mas tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na nossa vida, segundo a Cabala, flui dos mundos superiores. Por que flui dos mundos superiores? Coisas positivas e até mesmo coisas que parecem negativas para nós se originam da convergência de forças do mundo superior, né? Então, todo esse entendimento que tudo isso depende da existência de um mundo superior deveria reforçar o que a gente chama de trabalho espiritual. Então, infelizmente, em geral, a gente desperta para o trabalho espiritual quando a gente se encontra em situações negativas, esperando que uma conexão mais forte com o Criador possa nos ajudar a aliviar a situação. Isso é interessante porque nessa época agora que o Brasil está em crise, né? Você vai nas casas espíritas, você vai nos lugares aí de ajuda espiritual, estão abarrotadas. Uma vez eu fui num centro espírita e a dirigente lá do centro me perguntou assim: você está aqui pelo amor ou pela dor? Que normalmente é a dor que nos leva a procurar ajuda espiritual. Então a Cabala ela fala isso, né? Então a gente não liga muito para o que acontece no mundo espiritual. Aí quando acontece alguma coisa ruim para a gente, sai todo mundo correndo. Inclusive dentro do judaísmo, viu? Eu conheci judeus que não eram religiosos, aí de repente aconteceu alguma coisa ruim com eles, passaram a ser aqueles religiosos fervorosos, né? Então, esse não constitui um pensamento incorreto, mas é importante entender que é mais fácil modificar a negatividade antes que ela realmente se manifeste no mundo, quando ainda se encontra em estado potencial nos mundos superiores. Como tudo parece bem, às vezes nós dizemos que iremos perseguir o nosso desenvolvimento espiritual em outra hora, né? Isso acontece muito, né? Você tá na pior, aí você procura lá ajuda e tal. Quando começa a melhorar, você já começa a deixar de procurar ajuda. Isso acontece aí com a maioria das pessoas, né? Mesmo ou talvez mesmo que estejamos envolvidos em trabalho espiritual, não fazemos com a intensidade que uma pessoa em uma situação negativa. A gente começa a largar isso, né? Pela Cabala, ela diz o seguinte: a gente devemos nos lembrar que não vemos nunca o que está acontecendo nos mundos espirituais. Isso não deve nos assustar, mas sim nos impelir a nos concentrar e desenvolver o nosso eu espiritual e nossas conexões agora. Por quê? No sentido aí de evitar que certas coisas aconteçam, né? Talvez o trabalho que façamos ou intensifiquemos agora possa dissolver alguma forma de negatividade que ainda não estejamos conscientes. Ou seja, aqui ele está dizendo que para a Cabala, o trabalho de prevenção, né? Trabalho de prevenção espiritual é importante, né? O trabalho de prevenção é tão importante na saúde quanto também na espiritualidade, né? A ironia é que provavelmente nunca iremos sequer saber que através de nossas ações teremos removido essa negatividade de nossas vidas, né? A gente não sabe, né? Mesmo se vai aparecer alguma negatividade. Mas mesmo assim,
a luz que iremos revelar certamente encherá as nossas vidas. Ou seja, mesmo que a gente esteja se envolvendo, fazendo estudos, pesquisando, procurando conhecer o mundo espiritual, pode ser que não vá resolver todos os nossos problemas, mas de qualquer maneira sempre vai ser benéfica, né, essa busca espiritual. Tá? Porque uma vida que não percebemos a causa e o efeito dos acontecimentos pode se tornar extremamente atormentada. Sim, gente, porque segundo a Cabala, a vida ela é composta de causa e efeito. Então, dentro da Cabala não existe o acaso. Tudo que acontece, alguma coisa gerou isso. Então existem aí diversas hipóteses científicas, né? A teoria do caos, né? A própria teoria que a gente fala do efeito borboleta, são causas e efeitos, tá? Então a Cabala ela é o estudo dessa causa e efeito, tá? E a gente não tem poder para descobrir essa causa e efeito, a gente até não tem, mas a gente tem que procurar, a partir desse envolvimento maior com o espiritual, procurar resolver aí os efeitos da causa. Ok, pessoal? Bom, uma outra coisa muito importante, principalmente para quem frequenta ordens iniciáticas, tá? A Cabala ela tem uma interpretação muito interessante da palavra ressurreição. Então, o que é ressurreição? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou, né? Se a gente começar a ler a Bíblia nas entrelinhas, que tipo de ressurreição é essa? Né? Cristo passou por diversas provações, né? Por diversos maltratos, por diversos sacrifícios e depois ele ressuscitou. Se a gente olhar as iniciações de qualquer egrégora, a gente vai ver que não passam de passagens de sofrimento para uma ressurreição, ou seja, você acordar para uma vida nova. Tá? Então a Cabala ela trata esse simbolismo da ressurreição. A imagem da morte e do renascimento encontra um paralelismo na imagem da perda e do reencontro. Tanto Cristo quanto Moisés, como exemplo, né, abandonaram a casa paterna, afastaram-se para depois retornar. As imagens de morte e renascimento fazem parte da jornada do herói e apontam para o seu processo de individuação, sua volta ao inconsciente, para que através dessa escuridão possa atingir a luz da consciência, ou seja, a totalidade. Vocês já ouviram falar da sigla Vitriol? V-I-T-R-I-O-L, visita interior à terra, retificando que em Vênus ocultum lapidem. O que é isso, né? Essa frase, ela fala exatamente disso, né? Da jornada do herói através da escuridão, desse processo de individuação. Tá? E através desse processo de individuação, ele se purifica e cria situações para que ele consiga depois morrer para a vida antiga e renascer para a vida nova. Então, gente, todo ritual de qualquer coisa, ele de iniciação, é lógico, né? O que ele consta? De morrer e renascer, passar por provas e expiações para renascer. Até nós, como seres humanos, na nossa jornada a caminho da perfeição, a gente volta e meia a gente morre. Né? Você quer ver um exemplo de ressurreição muito claro? Pessoas, por exemplo, que tiveram câncer e que fizeram o tratamento de câncer e conseguiram aí fazer que o câncer entrasse em remissão ou se curassem desse câncer. Elas olhavam antes do câncer a vida de uma forma e depois, a grande maioria delas, olha de outra forma. Ou seja, são pessoas que passaram pelas cavernas, né, passaram pelas provações da vida e ressuscitaram. Né, morreram para a vida anterior
e mudaram a sua vida. Né? Então, o simbolismo da ressurreição é um símbolo ligado aos ritos iniciáticos, posto que para que se ressuscite é necessário que se tenha atravessado as trevas, triunfado sobre os terrores do inferno e passado pela morte iniciática, conquistando então dessa forma a possibilidade de elevar-se aos céus. Olha, se a gente olhar toda a Bíblia, qualquer outro documento, por essa ótica, a gente vai ver que tem muita coisa iniciática lá dentro. A própria Bíblia, o próprio Torá, né, eles têm mensagens iniciáticas lá dentro. Tá? Então, no sentido esotérico, está relacionado com a iniciação pessoal. Interpreta-se simbolicamente que o homem está morto para o mundo espiritual e ressuscita ao transcender os limites da consciência inferior ou ordinária para atingir a consciência superior ou cósmica, a qual, por sua vez, representa um nível muito mais avançado de compreensão da vida e do mundo, bem como das finalidades da existência humana. Eu não sou aqui apologista da dor, eu não vou ficar dizendo para vocês que as pessoas têm que sofrer, né, para atingir um determinado grau evolutivo. Mas as pessoas renitentes, elas só vão ocorrer, participar dessa evolução através da dor. Por isso a pergunta da senhora que estava lá no centro espírita que eu fui visitar. Você está aqui pelo amor ou pela dor? Porque existem duas formas que te fazem procurar, né, o divino, o cósmico, procurar a melhora. Ou o amor ou a dor. Nós, por exemplo, eu acho, né, estamos aqui procurando estudar, procurando entender as coisas pelo amor. Tá? Mas tem pessoas que vão procurar pela dor. Perfeito, gente? Agora nós vamos entrar numa parte da Cabala que é muito importante, que é o estudo da palavra, que é o estudo dos nomes, que é o estudo de tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que sai do nosso pensamento. Tá? Vocês já estudaram sobre a origem do palavrão? Quem foi que disse que determinadas palavras são feias e outras não? Por exemplo, quem disse que bunda e nádegas, bunda é mais grosseiro que nádega? Isso foi o quê? Foi o que a gente chama de inconsciente coletivo. De acordo com a evolução da língua, certas palavras são consideradas palavras más, os famosos palavrões. Né? Por que quando eu mando um cara, vai tomar no cu, certo? O cara, pô, você tá me xingando, pá, você quer... Tá? Cara, só vai se você quiser, né? Se você não quiser, você não vai. Você vai obedecer o que eu falo? A diferença de uma palavra normal para um palavrão. A energia que essa palavra emite. Quando você fala nádega, que embora também não seja uma palavra bonita, mas quando você fala bumbum, ou quando você fala popô, né, são palavras que têm uma energia mais elevada que bunda. Qualquer outra palavra, dependendo da palavra, se a palavra é bonita e ela for colocada em um contexto, também ela vai te trazer uma energia ruim. Tá? O contexto também é fundamental. O contexto também é importante. Por exemplo, se eu disser para vocês, puxa, eu era ignorante das coisas que aconteciam. Isso é um contexto. Agora, se eu chegar para alguém e falar assim, cara, você é um ignorante mesmo, hein? É outro contexto. Bom, isso tudo eu estou querendo chegar no seguinte. Qualquer coisa que a gente fala gera uma energia, ou boa ou ruim. Né? Eu te amo gera uma energia diferente de eu te odeio. Né? Por quê? Porque, segundo a Cabala, nós emitimos energia pelo que nós falamos. Tá? É muito importante, dentro da Cabala, que palavras criam, palavras destroem universos e palavras também
movem estrelas de lugar. Por exemplo, se você vai numa palestra, uma palestra motivacional, né? Você sai da palestra motivacional se achando o cara, né? Puta mesmo, pô, tá. Por quê? Porque o palestrante utilizou-se de palavras que vai te fazer mover as estrelas de lugar. Tá? Então, nós temos o livre-arbítrio de trazer a energia de cada palavra que a gente fala. Tá? E é através da palavra que o cabalista se relaciona com a criação. É através do que ele diz, através do que ele pensa também, né? Tá? Então tudo que está manifesto se inicia a partir de uma emanação que é o estado potencial de todas as coisas, né? De um conceito, que é o contexto, né, que define a coisa em si, de uma forma e suas características, e por fim a sua manifestação no mundo. Tá? Então dessa forma, através do verbo, através da palavra, é que o universo se desenvolveu e tudo que podemos perceber em nossa existência. Também é assim que se formam nossas conquistas e, é claro, nossos problemas. Às vezes uma palavra colocada errado, num contexto errado, tá? Ela pode nos causar problemas aí insolúveis. Tá? E às vezes uma palavra colocada certa na hora certa vai nos trazer coisas boas. Mas o nosso grande desafio como seres humanos é compreender essa dinâmica, né? De como usar as palavras, em que contexto usar, né? E vibrar sempre energia de amor para que a gente consiga trazer tudo que a gente fala para dentro da energia amor, fazer essa mudança de energia, né? Porque pois tudo que está acontecendo em nossa vida nesse instante passa por esse processo, né? Palavras são comandos. Palavras são matéria-prima com a qual tecemos toda a nossa existência. Idealizamos e damos formas ao nosso pensamento através do que falamos. Nós somos o que pensamos, né? Nós somos o que nós falamos. Por isso que eu dizia nas minhas lives, gente, levanta de manhã e começa a falar assim, o dia vai ser bom, o dia vai ser legal, tudo que vai acontecer vai ser legal, vai ser bom. Faz essa egrégora, transforma isso, tá? E o dia vai acabar sendo bom. Tá? É claro, se você falar, hoje o dia vai ser bom, hoje o dia vai ser bom, claro que o dia não vai ser bom. Né? Tem que falar, mas tem que falar com vontade, porque a vontade é a principal arma que o ser humano tem para resolver todos os seus problemas. Transformar nossa consciência é desconstruir-nos, né? Desconstruir a nossa forma de pensar, falar e agir. Gente, para que esse blá 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 todo? Esse blá 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 todo com vocês é para chegar nessa etapa do nosso curso, que é para estudar os nomes de Deus. Tá? Os nomes de Deus, os famosos nomes de Deus. Né? Recordai que tudo está em tudo. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Os antigos cabalistas sintetizaram os múltiplos fenômenos em uma só palavra que é expoente daquilo que chamamos Deus. E essa palavra é Yahvé, Jeová. Gente, vocês não entendem, vocês não têm ideia da potência, da força dessa palavra que tem 4 letras hebraicas. Yod, Re, Vav, Re. É uma das palavras mais poderosas que existem. Alguns cabalistas se recusam a pronunciar essa palavra. Falam diversos outros nomes de Deus, mas Yahvé eles não falam, porque é uma palavra que tem uma força, né? Porque é o nome do Deus, um dos nomes do Deus, segundo os cabalistas, talvez o principal nome de Deus. Tá? Então, vocês vão conhecer agora uma tabela. O que são os 72 nomes de Deus? São combinação de letras hebraicas, porque cada letra do alfabeto hebraico, ela modula, ela vibra em uma energia diferente.
Por exemplo, se a gente combinar Yod, Re, Vav e Re, a gente vai ter uma, misturando isso aí, combinando as energias dessas 4 letras, a gente vai ter uma vibração de uma forma, né? Então foi criado uma tabela, né, com 72 combinações de letras, né, que são uma espécie de mantras ou vibrações que podem nos trazer coisas positivas, tá? No hinduísmo a gente tem uns mantras, né? Por exemplo, para o hinduísmo e para o rosacrucianismo, cada vibração, cada nota, ela vai atingir determinado órgão do corpo. Eu não sei se alguém de vocês é Rosa Cruz, mas no 6º grau, quem for Rosa Cruz, aprende todas as vibrações sonoras que você pode emitir, que vai trazer benefício para cada órgão do corpo. É bonito isso, gente, tá? É um ensino muito bacana. E a Cabala também tem algo parecido, tá? Então o Criador tem muitas formas diferentes de energia que a gente pode acessar, denominadas aí os 72 nomes de Deus. Cada uma dessas energias tem as suas próprias características. Cada uma delas tem alguma coisa a nos oferecer. Os nomes de Deus não são, na verdade, nomes aqui, nesse caso, tá? Aqui é chamado de nome de Deus, mas não são nomes de Deus. São 72 combinações de letras que têm o extraordinário poder de superar as leis da natureza. Cada conjunto de letras corresponde a um atributo da divindade, que funciona como um transmissor de energia da luz divina para o nosso mundo físico. Então, cada sequência dessa de 3 letras, tá, serve para a gente atrair uma energia específica para determinada situação ou necessidade. Olha que bacana. Porém, para que possamos fazer o uso adequado dessa poderosa ferramenta, é preciso que tenhamos conhecimento dos seus significados. Se você deseja acessar um dos 72 nomes de Deus, precisa de uma chave específica. Quais são as chaves? São as 22 letras hebraicas, tá? Bom, gente, eu uso bastante os 72 nomes de Deus. Uso em rituais, uso em meditações. Eu uso muito, porque eu tenho muita fé nessa energia. Eu acredito muito nos 72 nomes de Deus. Olha, gente, eu tenho muita fé nisso, mais do que qualquer outra coisa. Porque a minha experiência pessoal com os 72 nomes de Deus, ela é muito, muito positiva. Ok? Eu não preciso evocar Daimon, não preciso fazer nada disso. Isso aqui já resolve a minha vida. Cada um dos nomes, ele serve para alguma coisa. Serve para cura, serve para proteção, serve para acalmar. Ou seja, cada um deles tem uma determinada serventia, tá? Aqui não são palavras, tá, gente? Não dá nem para pronunciar essas palavras, tá? São realmente combinações de letras que não dá para pronunciar, tá? Por exemplo, aqui seria, se eu fosse pronunciar isso aqui, seria Ili. Ili, o que é Ili? Tá? Então, não dá para pronunciar. Tem gente, aí vai começar a diferença. Existem 2 escolas dentro da Cabala. Existe uma escola da Cabala, que é a mais moderna, que permite que você pronuncie a palavra, pronuncie a letra. E existe uma outra escola que diz o seguinte, a escola mais tradicional, a escola mais antiga, fala assim: como é o nome de Deus a gente não deve falar. Mas a escola mais moderna fala assim: não, isso aqui não é nome de Deus. Isso aqui são combinações de letras. Então pode falar sim. Ok? Então cada um aí entenda da sua forma. Na realidade, gente, eu quando vou fazer meditação em cima dos 72 nomes de Deus, eu medito letra a letra. Okay? Letra a letra, que eu acho muito mais importante, tá? Por exemplo, como é que a gente faz
para meditar os 72 nomes de Deus. São coisas que não tem nada aqui que seja complicado ou difícil, ou de forma que só os escolhidos possam fazer. É muito simples. Feche os olhos durante 1 minuto, respire lentamente, esvaziando gradativamente os pensamentos que inicialmente podem estar incessantes. Essa é uma parte muito difícil, né, gente? Porque a gente vive num mundo que a gente está correndo atrás das coisas, cheio de preocupações e tal, e é realmente difícil você conseguir limpar a sua cabeça disso. Eu lembro uma vez que eu estava numa casa espírita e o orador chegou para fazer uma oração e ele falou assim: gente, vamos concentrar agora nossos pensamentos, vamos esquecer todos os nossos problemas. O que acontece com a gente quando ela fala isso? A gente imediatamente lembra de todos os problemas. É o inferno. Não se deve falar vamos esquecer os problemas, que a gente automaticamente lembra deles. Abra os olhos, contemple as letras por aproximadamente 5 minutos cada uma. Respirando, como é que a gente respira? A respiração enche o pulmão completamente até você não aguentar mais e sai esvaziando o mais devagar que você puder. Tá? Se você fizer isso algumas vezes, você vai ficar meio que numa onda, né? Porque o oxigênio ele tem propriedades também de calmantes, né? Se você respirar muito oxigênio, o que você fica? Você fica bêbado, né? Até que os mergulhadores eles usam aqueles hélio, né, para contrabalançar o excesso de oxigênio, porque o oxigênio ele é uma substância relaxante, tá? Então, quando você for visualizar, o que eu faço? Eu pego uma folha de papel A4, desenho as letras no papel A4, coloco na parede assim, na minha frente, e fico visualizando não a letra, mas só o contorno branco em cima dela, que quando você fechar os olhos, ele vai estar ainda no teu campo de visão, né? Você vai ver ele, a sombra dele, né? Tá? Então é melhor visualizar a parte branca. Tá? É importante lembrar que você não precisa acreditar que essas meditações funcionam. Experimente por você mesmo, dê a elas e a você apenas um voto de confiança. Injete o desejo de receber e o desejo de compartilhar. E o resultado virá naturalmente. Tá? Então, o que são os 72 nomes de Deus para o cabalista? Ele é uma forma de luz e representa o amor e mensagens positivas. A meditação que você deve fazer, eu, por exemplo, faço sempre quando eu posso. Claro que eu não consigo fazer todo dia, mas procurar um local silencioso em casa, desligar celular, desligar a televisão, botar até tapa-ouvido, que eu até boto tapa-ouvido, tá? Sentar de maneira confortável, visualize sempre no sentido da direita para a esquerda, da cada letra. Permaneça em cada uma delas pelo tempo de uma respiração. Pelo tempo de uma respiração. Tá? Isso, se vocês começarem a fazer, escolher determinada letra para determinado caso, olha, para mim é muito importante. Tá? E olha como é que a Cabala é bem precoce, né? Olha como é que as letras elas estão imbuídas, né, dentro do nosso eu, né? Por volta de 1950, os geneticistas descobriram o alfabeto do DNA, que é o quê? Composto de 4 letras, não é isso? Como é que é? Adenina, tianina, citosina e guanina. Isso se me falhar a memória do meu 2º grau. Tá? Então hoje nós sabemos que essas letras se referem a 4 diferentes tipos de núcleos que combinam entre si para criar palavras e sentenças que compõem o código genético de cada pessoa. Então o nosso DNA o que é? Combinação de letras, gente. Combinação de substâncias, combinação de letras. Tá? Então o mundo é construído disso. Bom, aqui eu dou um exemplo, gente, de meditação para a prosperidade, tá? E o que eu uso aqui? Eu uso Pei, o Aleph, Yod, uso Samer, Aleph, Samer, tá? E uso também o Ketaf, Kav. Por quê? Porque a gente pode combinar, né,
uma combinação de letras para atingir, tá, a prosperidade. Por exemplo, se eu medito a combinação de letras, por exemplo, Pei, Aleph, Yud, Samer, Aleph, Samer, Kei, Taf, Kav, tá? Eu estou também falando, pronunciando, aí já é um negócio da nova escola, né? E para que invoque a energia da prosperidade. O que é a energia da prosperidade? É uma combinação de abrir a mente no processo de busca, uma combinação de chamar a energia do talento, tá? E determinar a quantidade e qualidade desses recursos para completar o processo, tá? Então é uma combinação de três nomes de Deus para você fazer uma meditação para a prosperidade. Não que não haja uma combinação de letra para a prosperidade lá dos 3 nomes de Deus, dos 72 nomes de Deus. Tá? Então como é que você fala? Você respira fundo e fala soltando a respiração devagarzinho. Pei, Aleph, Yud, Samer, Aleph, Samet, Kei, Taf, Kav. Faz isso por 3 vezes. Tá? Aí no final você fala, eu invoco o anjo da prosperidade. A gente pode fazer 2 tipos de meditação. A meditação visual, que é aquela que eu passei para vocês de olhar a letra, e esse tipo de meditação que é a meditação que você tá emitindo palavras. Vocês fazem ou esse tipo de meditação falando, ou aquele outro tipo de meditação olhando. Ok? Eu uso muito a meditação falando quando eu estou com pressa, quando eu estou num lugar que eu estou numa situação de perigo, numa situação que vai me estressar. Normalmente eu sozinho eu imito algumas palavras, que é Yod, 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 tá? Que é para poder recuperar o equilíbrio. Então quando eu estou sempre em situação estressante, eu respiro fundo, solto devagar, Yod, Yod, Yod. Yod, Yod, Yod. Isso vai me trazendo de volta, né? Vai clareando a minha mente, clareando os meus pensamentos, tá? Mas aí cada um tem a sua forma de gerenciar esse tipo de pensamento. Ok, gente? Então os 72 nomes de Deus não tem nenhum mistério, tá? São energias extremamente positivas, extremamente legais, que a gente pode fazer, não precisa de ritual, não precisa de nada, é só você chamar a energia de cada uma delas, tá? É extremamente benéfico. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá? Futuramente aí mais vídeos intercalando um pouquinho o assunto, né? Falando um pouquinho de tarô, cabala, projeção, né? E espero que vocês gostem. Ok, pessoal? Vida longa e próspera. Ailton Alto.